meu nome é Daniel Kovacic e eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha história. Desde pequeno, eu me lembro assim, correndo no quintal de casa, brincando, e minha avó ali recebendo um monte de gente no quintal de casa, né? E a gente vai crescendo, vai começando a desenvolver a perspectiva do que está acontecendo ao seu redor, né? E daí eu comecei a perceber que aquelas pessoas que frequentavam a casa ali eram pessoas que estavam doentes, né? Elas chegavam muito mal e iam embora bem. Daí continuei crescendo e daí eu descobri que ela estava oferecendo uma terapia para essas pessoas, estava ajudando essas pessoas que estavam doentes, oferecendo um tratamento que tinha sido desenvolvido pelo meu bisavô. Então as pessoas chegavam muito mal e saíam muito bem de lá. E você vai crescendo, daí eu comecei a ajudar ela, né? Abrir e fechar a porta, porque ela era uma senhora com problema no quadril, andava de muleta, aquela dificuldade. E daí eu fui crescendo e daí um dia eu descobri que aquela doença se chamava câncer, né? E daí, o que é aquele impacto para mim? Primeiro que minha avó oferecia essa terapia de forma gratuita, né? E como voluntária para essas pessoas. E a minha perspectiva de câncer, minha visão de câncer, né? Daí, sempre olhando pelo olhar da pessoa que está ali, da vivência dela, eu sempre tive a impressão que câncer era mais ou menos como se fosse uma gripe, uma pneumonia, que é o que? É uma doença séria, que pode levar a pessoa a óbito, mas tratando adequadamente no tempo correto, a pessoa se cura. E eu fui crescendo nesse mundo, até que chegou um momento que eu comecei a romper um pouco com minha família, o âmbito familiar, né? Indo para a faculdade, fazendo estágio, fazendo amigos fora do ambiente familiar, e daí eu descobri uma coisa, que câncer matava muita gente. E as pessoas, quando eu ia conversar, né, as pessoas não conheciam essa minha história, esse meu lado, então eles iam falar, sabe o João, ele tá com câncer. Eu até falhava assim, a voz, a pessoa nem fala, e você vê aquele ambiente fechado, e daí eu comecei a pensar que tinha alguma coisa errada. Ou a minha história é uma mentira, ou tinha uma coisa muito errada no mundo, né? Eu sou formado em comunicação social, né, rádio e televisão, sempre gostei muito de documentário, então tem aquela coisa de pesquisador, um pouco de investigador do porquê, quando, onde, e eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo, né? E daí comecei a fazer umas pesquisas. Então o que eu conhecia da minha família, então se eu precisava ser isento, eu não podia considerar nada que vinha da minha família, porque seria, digamos, contaminado, a minha família falando para mim, né? Então o que eu fiz? Comecei a pegar recortes de jornais, matérias de jornais da época lá atrás, que meu bisavô atuou, desenvolveu todo o trabalho dele, dos anos 60 e 70, peguei os nomes e comecei a procurar na lista telefônica e ligar para essas pessoas. A pessoa falou, meu nome é tal, eu fiquei curado de câncer com o Sr. Estevam. Pô, vou ligar. Achava, ligava. E a pessoa contava a história dela, ficava super feliz, me convidava para ir na casa, contava a história dela, contava a história de várias outras pessoas que ela levava, e aquilo me deu uma certeza que realmente é uma verdade. Não é só que minha família fala, minha mãe, meu pai, mas tinham diversos desconhecidos que afirmam que 30, 40 anos atrás tinham feito essa terapia e se curado. E daí eu pensei, poxa, calma aí, câncer é um problema global, as pessoas precisam disso. Então se aqui eu tenho uma terapia que se mostra muito eficiente contra essa doença, o que eu preciso fazer, né? O que vocês fariam? Pensei, poxa, ali dentro de um laboratório de pesquisa, os pesquisadores estão tentando encontrar o quê? Uma cura para essa doença. Então, assim, de uma forma assim, super ingênua, né? Isso foi 13 anos atrás, foi em 2005. Falei, bom, eu vou pegar essa informação e vou levar lá para aquele pesquisador, né? E comecei a fazer isso. Fui em todas as principais faculdades do estado de São Paulo, algumas fora do estado. Comecei a falar com médicos, com centros de hospitais de referência de tratamento dessa doença. E sempre as respostas eram não, não, e às vezes até um pouco truculenta, né? Como assim? Tem alguma coisa errada, né? E essa coisa errada, na minha concepção, passava um pouco da questão científica. É uma terapia natural? Sim. Existe explicação bem determinada sobre o assunto? Não. Mas tem resultado. E as pessoas querem o quê? Resultado. E a função do cientista é o quê? Pegar um fenômeno, algo que está acontecendo e estudar o porquê isso acontece, né? E daí fui seguindo em frente até que chegou um dia que eu encontrei uma médica que ela indicava pacientes para se tratarem com o Sr. Estevam.
Ela pegava a cartinha lá, ó, seu Estevam, estou encaminhando a paciente tal, que tem diagnóstico tal. E ela fez isso centenas de vezes. E eu conversando com ela, falou, não, eu te ajudo na sua pesquisa, tudo que você precisar pode contar comigo. Toda a informação que eu tiver, eu compartilho com você. Só não posso ter meu nome vinculado a isso. Como assim? Por que seu nome não pode estar vinculado a isso? E ela respondeu que era por medo. Medo de uma repressão. E aí, nesse momento, comecei a ver a ponta do iceberg, né? E, paralelo a isso, eu comecei a procurar não só o Instituto de Pesquisa, mas poder público, imprensa. Então, fui em várias revistas, vários jornais, prefeito, governador, secretário de saúde, presidente da República. E tudo isso, pessoal, tudo documentado. Cartinha para cá, cartinha para cá. E não ia para frente, sempre as mesmas respostas, né? Até que um dia, o documentário ficou pronto, chama Da Origem ao Fim do Câncer, e ia ter uma sessão lá na universidade que eu me formei, né? Daí essa uma sessão acabou virando 3, porque a repercussão foi tão boa, né? E aí, 2 dias antes da sessão, o que aconteceu? Eu recebo um e-mail do coordenador do curso de cinema, e ele começa, ó, Daniel, infelizmente vamos ter que cancelar a sessão, porque eu vou estar fora da cidade, tal. E também, daí quando vi o e também, já entendi que o que estava antes era só uma desculpa, e a verdade era do e também para frente, né? E também o que aconteceu? Eles estavam lançando o curso de medicina na faculdade, e eles não estavam querendo criar polêmicas, atritos. E daí, fui censurado, né? E daí, juntando com todas as outras negativas, eu desisti do Brasil. Falei, aqui isso nunca vai para frente, a gente está num país extremamente corrupto. Isso em 2008 já. Extremamente corrupto, isso aqui nunca vai dar certo aqui, vou pegar minhas coisas e vou para a Europa. E fui. Assim, mochilando as costas, sem dinheiro, não existia nem smartphone, não existia nada disso, né? E comecei a ir em órgãos públicos, ONGs, de apoio a pessoas com câncer, institutos de pesquisa. E sabe o que eu descobri? Que era a mesma coisa lá que acontecia aqui. As respostas eram exatamente iguais. Se eu mostro as cartas para vocês, parece que eles só traduziram, Ctrl+C, Ctrl+V, Google Translator e foi. E até que eu recebi uma ligação, quando eu ainda estava lá nessa viagem. Foi uma viagem que eu passei, acho que mais ou menos uns 23 países em 20 dias. Foi um negócio assim, muito surreal, assim. E recebi uma ligação, porque quando eu saí daqui do Brasil, eu mandei um e-mail para todos os primeiros ministros da Europa. Né? Assim, bem cara de pau mesmo, mas assim, quem resolve essa questão é lá de cima. E por incrível que pareça, um deles leu. O primeiro-ministro da Hungria viu meu e-mail, encaminhou ele para o ministro da Saúde, comigo em cópia, que encaminhou para o Departamento de Pesquisa Científica do Ministério da Saúde, que me ligou. Falou, Daniel, você está aqui na Europa ainda? Tô. Então vem aqui, vamos conversar um pouco. Daí, nossa, imagina a minha felicidade, né? Você estava no Brasil, nada dando certo, censurado, boicotando, não. Você chega lá e de primeira você já acerta, né? Poxa, minha felicidade foi lá em cima. Até que no dia de manhã, deu aquela coisa assim, daí eu falei, calma aí, tá muito bom para ser verdade. Né? Vamos abaixar um pouco a expectativa aí, senão, né? E ainda bem que eu fiz isso. Porque quando cheguei lá, ali foi assim, sabe a gota d'água quando você percebe, você pega tudo aquilo que aconteceu, tem acontecido, tudo, e se torna tão evidente que você não pode mais negar. Ali eu vi quanto o ser humano pode ser mau. Quanto o ser humano pode ser egoísta e desejos escusos, eles condenam pessoas à morte. Se você vê a pessoa pondo água na gasolina, uma corrupção, você aceita, você acredita que existe. E vários outros tipos de corrupção você acredita e aceita que existe. Mas você pensar que existe corrupção na saúde, o que leva a pessoa diretamente à morte, é difícil. A gente, por mais que a gente saiba que existe, a gente nunca quer acreditar. E ali ficou claro, foi péssima, assim, foi uma reunião que foi péssima, e a vontade que eu tive, quase foi, era me jogar direto da ponte. Atrás do ministério lá tem um rio, tem a ponte, quase me joguei de lá. Porque assim, ficou claro que ali o mundo não tinha jeito. Isso jamais iria mudar, né? Mas daí eu comecei a pensar também que por mal por pagar, né, tem aquela frase, né? Por mal por pagar, basta que os bons não façam nada. Então assim, você vai acalmando, aí você dorme lá gostoso, no dia seguinte você acorda e já começa a seguir a vida. E seguir nesse trabalho. E muitas outras coisas ruins aconteceram. Fui processado, fui extorquido dentro de uma delegacia, fui coagido por juiz, enfim, tudo que vocês podem imaginar de ruim aconteceu. E eu fui continuando.
E a forma que eu encontrei para eu continuar esse caminho, apesar de toda essa diversidade, qual que era? Antes de mais nada, acreditar muito no que eu fazia. Porque não só dos resultados que eu vi no passado, mas do presente. Porque nesse mesmo momento, a minha mãe atendia pessoas lá na minha casa. E as pessoas se curando. Então aquilo me dá uma certeza muito grande. E a outra coisa é ter esperança que as coisas iam mudar. Então isso aqui me fazia continuar. E lógico, né? Você toma aquele banho quente, vai dormir, relaxa, o dia seguinte você acorda novo e parte pra frente. Mas também não é só coisas ruins que aconteceram, tiveram muitas coisas boas. Quando a gente percebeu que esse caminho jamais ia para frente, a gente resolveu inverter a ordem. Em vez de instituto de pesquisa, governo põe no SUS para todo mundo, a gente começou a ir pelas pessoas. As pessoas pressionar o político só se mexe quando as pessoas questionam muitas pessoas, e o político põe dentro do instituto de pesquisa e a coisa resolve, né? E a gente começou a fazer o quê? Treinar pessoas, treinar voluntários. E aí começou o lado muito bonito da história. Um outro lado muito bonito da história, que é o quê? A gente conseguiu achar centenas de pessoas que estavam dispostas a dar o tempo delas para ajudar gratuitamente outras, né? E daí a gente começou a formar diversos voluntários, e tudo isso baseado no quê? Na ação e no trabalho que meu bisavô fez lá atrás. Que meu bisavô, ele não fazia de graça porque ele era rico, ele era pobre. E do tipo de pobre que às vezes não tinha dinheiro para pôr carne na mesa. E apesar de todo o conhecimento, todo o benefício que ele trouxe para as pessoas, jamais cobrou por isso, porque ele acreditava que assim que tinha que ser, né? E assim ele fez. E esse poder do exemplo, eu acho muito importante, muito bonito, é o que motiva todos esses centenas de voluntários. Hoje nós temos atendimento em mais de 6 países, oferecendo essa terapia. E a pergunta que eu mais recebo sempre é o quê? Por que eu faço isso? Apesar, assim, não tem reconhecimento, não tem nada, sempre levando. Por que eu faço isso? Daí, de todas as razões, tem duas que eu acho assim, mais importantes, assim, que vale mais a pena ressaltar. A segunda mais importante é qual? É que meu pai fez essa terapia nos anos 70, né? E para deixar um pouco mais intenso, eu nasci nos anos 80. Então, quer dizer, se meu pai não tivesse feito essa terapia, eu nem sequer existiria. Então, a minha existência eu devo a essa terapia, né? E como algo pode ser maior do que isso, né? O que poderia ser maior do que isso, né? Em primeiro lugar, é porque eu sou um ser humano. E eu vejo a dor que as pessoas passam. Quando você está nesse meio, você conversa com essas pessoas, você vê a vida deles. E não é a vida só da pessoa, é a vida da família. São famílias que são partidas. E não sei se você sabe, mas o câncer mata aproximadamente 1000 pessoas por hora. São 1000 famílias se desfazendo por hora, se desestabilizando. Isso é muito pesado, e como eu, como ser humano, conhecendo algo tão bom como esse, eu posso ficar calado? Eu não consigo, eu continuo. Porque eu acredito nisso e vou seguir em frente. Porque eu acredito muito que o amor constrói a paz. E esse é o mundo que eu quero para minha filha, para os meus sobrinhos e para todos, né? E vou continuar sempre nisso, porque eu acredito muito. E essa é a minha história.